Graças a Deus. Aleluia. Quem tem, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Glória. Oh, glória. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, amém, irmãos? Os diáconos estão recolhendo as crianças, irmão. Pai, dá almoço para elas, tá bom? Assim que acabar a palavra, não precisa ninguém entrar em filas, irmão, vão estar servindo os irmãos, tá bom? Aí libera seu filhinho aí para almoçar. E eu creio que vai ser bênção. Fique de pé mais uma vez, irmão. Vamos receber, né? Nosso pastor Eric. Eu creio que tem uma palavra do coração de Deus. Evangelista Anderson, fazer oração por gentileza aqui, varão. Estendo suas mãos para cá, vamos orar pelo nome de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, exerce o seu servo esse momento muito importante, que é o momento da leitura e explanação da sua palavra. Que o Senhor venha ser com ele nesse momento, que a sua igreja venha receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Seja com ele, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, a paz de Cristo. Seja o Senhor louvado por esta manhã. Aproveita que você já está de pé, pega a sua Bíblia, por favor. Localiza o livro de Gênesis, capítulo de número 22. Enquanto a igreja localiza, eu quero ser grato a Deus. É sempre uma honra falar da sua palavra, pregar a sua palavra, é sempre uma alegria. E a minha gratidão se estende a esta igreja, a pessoa do vosso pastor, é pastor Alain. Pastor Alain, é um prazer, tá bom? Deus abençoe a vida do senhor, a sua casa, a todo o ministério. Ao amigo pastor Luciano, que fez a ponte, Deus abençoe, tá bom? Querido, eu quero louvar a Deus pela vida de todos que aqui já foram instrumentos do Senhor, através do louvor, através de uma participação. Que Deus os abençoe copiosamente. Em particular, Vitor, que Deus abençoe. Sabia, né? Deus é bom, de vez em quando coloca a gente para pregar e cantar no mesmo culto, né? Jesus é bom. Deus abençoe a sua vida, tá bom? A sua casa. Queridos, me faço acompanhado da minha esposa nessa manhã, é a minha fiel intercessora. Levanta a mão, meu amor, para todo mundo te ver. Está ali, essa princesa de Deus. Que Deus a abençoe poderosamente. Vamos lá? Ao amigo do teclado, não precisou nem pedir, tá ligado? Deixa Jesus te usar aí, tá bom? Querido, Gênesis capítulo de número 22. Nós vamos discorrer a partir do primeiro versículo. Eu acredito que Deus ainda há de falar com você essa manhã. Quantos estão desejosos para ouvir a voz de Deus? Vamos lá. Capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas, que pôs Deus a Abraão, ou melhor, aconteceu depois dessas coisas, que Deus pôs a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o seu filho, seu único filho Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, selou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo cultuado, tornaremos para vós. 7. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E disse o filho: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro
para o holocausto. E respondeu Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminhavam juntos. 13 e 14 para fechar. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro, de trás dele, preso pelos seus chifres no mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar do seu filho Isaque. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Escolha uma pessoa. Eu sei que é um problema de pregador, eu vou tentar pedir pouco, mas escolha uma pessoa, escolha com cuidado, porque tu vai profetizar algo que pode mudar o dia, a semana, o mês, o ano e a vida dela. Olhe para ela e libere a seguinte palavra: até começou com provas, mas terminou com provisão de Deus. Se ela acreditou, no mínimo glória a Deus, você vai ouvir. Se assente. Glória a Deus. Queridos, como eu havia dito, Deus já fez muitas coisas essa manhã, e eu acredito que ainda há de falar conosco. Nós discorremos aqui sobre um texto que é um clássico, é um texto muito conhecido da igreja. Acredito que todos já ouviram louvores, mensagens, e apesar de ser um texto muito familiar, Deus me deu algumas lições sobre esse texto que tem marcado a minha vida, e eu quero compartilhar com você. Eu prometo que eu não vou me estender. Eu tenho um Espírito Santo como aquele que me guia, que me dá um sinal, e a hora que Deus me der o sinal, assim eu estarei finalizando a mensagem. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é um contexto muito rápido. Capítulo 22 é um capítulo que Deus vai usar para, de alguma forma, revolucionar a vida do patriarca da fé, Abraão. No capítulo 22, Deus vai lhe fazer uma promessa que não havia lhe feito ainda em toda a sua história. Só que no capítulo 22 também é um capítulo que começa com prova. E isso chega a ser um pouco paradoxal, porque eu estou dizendo que é um capítulo que marcou, que mudou a história. Mas eu também estou dizendo que é um capítulo que começa com prova. No capítulo de número 12, quando Abraão ouve a voz de Deus pela primeira vez, Abraão se matricula na escola da fé. Eric, por que ele se matricula na escola da fé? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Abraão não vê aquele que fala, ele apenas ouve e acredita. Uma vez acreditando, ele vai ingressar na escola da fé. E na escola da fé, desde o capítulo 12, Abraão vai passar por algumas provações. Em algumas ele vai ser aprovado, em outras ele vai ser reprovado, mas em todas ele aprende alguma coisa. O que nós precisamos entender é que todos que aqui estamos na escola da fé. Uma vez que você acreditou no reino, no evangelho ou nesta palavra, você ingressou na escola da fé. E uma vez ingressando na escola da fé, nós acabamos nos familiarizando com esse termo prova. Pense em um termo em que a igreja, principalmente os assembleanos, sempre falam, pregam, cantam. E apesar de eu particularmente, se eu pudesse, eu tiraria do meu vocabulário a palavra prova, mas eu não posso. Se eu perguntar aqui para alguém, quem é que gosta de cantar sobre prova? Quem é que gosta de pregar sobre prova? Quem é que gosta de viver prova? Nenhum de nós gostamos desse termo provas, mas precisamos entender que na escola da fé, não há outra forma ou outro meio de Deus graduar um servo, a não ser por meio das provas. Quando o termo prova está relacionado ao diabo, o diabo quando prova, na verdade quando tenta alguém,
O intuito do diabo é extrair o pior que esse alguém tem. Mas quando Deus coloca alguém na prova, o intuito de Deus não é reprovar. O intuito de Deus é promover. Por isso que no capítulo 22, Deus queria dar algo a Abraão e decidiu dar esse algo por meio de uma prova. E aqui começa a lição. O primeiro versículo é Deus dizendo: Abraão, em minhas palavras, tu vais ser provado mais uma vez na escola da fé. E é interessante que Deus não pergunta se ele se permite, Deus não pergunta se ele quer, até porque na escola da fé, como aluno, eu não decido. É ele, como pedagogo, que decide o momento em que enfrentaremos as provas. Então ele não pede permissão e nem pergunta, ele apenas anuncia o início de uma nova prova. E a primeira lição vem agora. Abraão, ouvindo que será provado mais uma vez, me dá uma lição incrível, que está no versículo de número 5. Abraão diz aos seus servos, muito obrigado. Abraão diz aos seus servos: fiquem aqui no pé do monte, tomando conta do meu jumento, porque eu e o meu filho iremos até ali, e havendo cultuado e havendo adorado, tornaremos para vós. Qual é a lição que Abraão está dando? No versículo 1 é Deus dizendo: a prova começou mais uma vez, tu serás provado de novo. E no versículo 5 é Abraão dizendo: eu vou ali entregar um culto rapidinho e daqui a pouco eu estou voltando. No versículo 1 é Deus dizendo: olha a prova. E no versículo 5 Abraão dizendo: olha o culto. Abraão está me dando uma lição. Eu não tenho o poder de parar o início de uma nova prova. Já que eu não tenho poder de parar o início da prova, eu também não permito que a prova pare a continuidade do meu culto. Eu não tenho autoridade sobre uma prova, mas a prova também não tem autoridade sobre... Oh, aleluia! Glória a Deus. Quem sabe eu prego para alguns Abraões nesta manhã, e você precisa entender isso. É comum no período de prova algumas pessoas anularem algumas áreas da sua vida, algumas funções. Tem gente que canta, só que na prova não quer cantar porque está na prova. Tem gente que profetiza, só que na prova não quer profetizar porque está na prova. Tem gente que prega, só que o telefone toca para fechar a agenda, não quer pregar porque está na prova. Tem gente que exerce um ministério, só que falta até culto porque está na prova. Há períodos na escola da fé que a prova vem para anular as atividades, as funções de alguns alunos. Só que Abraão está me dando uma lição. Eu não posso parar esta prova que iniciou, mas a prova também não me para. Eu estou pregando para alguém que tinha todos os motivos de nem entrar nesse culto nesta manhã. Está na prova da porta fechada, está na prova da guerra familiar, está na prova do desemprego, está na prova da doença, mas se levantou e disse: escuta aqui, Satanás, eu não tenho controle sobre a prova, mas a prova também não vai me parar. Eu vou entregar um culto rapidinho. Eu não sei se você tem fé para pegar, mas eu já ativei o modo profético e vou começar a profetizar. Se tem um culto que o céu não rejeita, é culto de crente que está na prova. Tu não tinha motivo para estar levantando a mão, mas levantou sem motivo. Tu não tinha motivo para estar profetizando, mas profetizou sem motivo. E assim diz o Senhor: enquanto você me entrega um culto, eu estou entrando no meio dessa prova. Aleluia. A primeira lição é esta: já que eu não tenho o poder de parar o início de uma prova, eu também não permito que a prova me pare. Então dá para cantar na prova,
Então dá para vir ao culto na prova. Então dá para levantar a mão na prova. Mas pregador, você está sendo insensível. Tô não, Abraão está me ensinando. A minha prova começou, mas eu vou anular a minha vida por causa da prova. Eu vou ali entregar um culto, daqui a pouco eu estou retornando. E Abraão não sabia que a sua vida iria mudar por completo no meio desse culto. Vitor, enquanto cantava, que o Espírito Santo me ordenava a profetizar: fale para minha igreja que durante esse culto eu já posso arrancar gente da prova, e ele nem sabe. Esse culto pode nem terminar e Deus já pode mudar o quadro da tua história. Vamos lá, vamos para a Bíblia. A segunda lição que eu vejo no texto é muito linda. Deus disse assim: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, vai à terra de Moriá e sacrifica. Você precisa pegar algo sobre Deus. Todas as vezes que Deus impõe um detalhe na Bíblia, é porque Deus quer que o detalhe seja cumprido. Quando Deus não impõe detalhe, é porque Deus não faz questão. A Bíblia diz que Deus falou: Abraão, pega o teu filho e vai à terra de Moriá. Deus deu o endereço, Deus deu a localização, mas Deus não disse que hora Abraão deveria sair de casa. Deus não falou qual era o horário que Abraão deveria sair. Ora, se Deus não fez questão de decretar horário, é porque para Deus não importava. Se Abraão resolve ir meio-dia, Deus aceitava. Se Abraão resolve ir 3 horas da tarde, Deus aceitaria. Se Abraão resolve ir 10 horas da noite, Deus aceitaria. Mas está escrito no texto: e Abraão levantou de madrugada. Aí o pregador foi para o joelho perguntar: Senhor, mas quem mandou Abraão levantar de madrugada? E Deus me disse: eu não fui. Abraão levantou de madrugada porque quis. Sabe o que o Eterno gritou no meu ouvido, pastor Luciano? Existem níveis de sacrifícios que não foram impostos por quem chamou, é decisão de quem tem chamada. Eu vou repetir porque eu prego para uma igreja que tem chamada. Existem níveis de sacrifícios que não foram impostos por Deus, é decisão de quem sabe a grandeza da chamada que tem. Ô meu filho, se tu sabe o nível da chamada que tu tem, tu não precisa de profeta te dizendo quanto tu tem que orar, tu não precisa de guru te dizendo quanto você tem que jejuar, tu não precisa de alguém colocando a mão na tua cabeça te dizendo quanto você tem que ler a Bíblia. A verdade é que quem sabe o nível da chamada que tem, sabe o preço que precisa pagar. O Senhor não me mandou, mas eu decidi. E Deus concordou, porque se tem alguém que ama esse tipo de coisa, é Deus. Não espere Deus usar alguém para te falar a grandeza da tua chamada e o quanto você tem que pagar preço por ela. Me fale uma coisa aqui: quem foi que mandou João Batista comer gafanhoto e mel silvestre no deserto? Ninguém. Quem foi que mandou Elias vestir roupa de camelo? Ninguém. Quem foi que mandou Abraão levantar de madrugada? Ninguém. E tu está esperando Deus te revelar o quanto que tu tem que orar? E tu está esperando Deus te revelar o quanto que tu tem que jejuar? Quem sabe o nível da chamada que tem, sabe o preço que precisa pagar. Terceira lição. E disse Deus: vai à terra de Moriá. Vai à terra de? Vai à terra de? Terra de Moriá. Moriá não é o nome do monte, Moriá é o nome da terra. E a terra de Moriá é uma terra montanhosa. Foca nisso. Daqui a pouco você estava pensando que eu vou demorar, eu já vou fechar. A terra de Moriá é uma terra montanhosa. Por que que Deus disse a Abraão: vai à terra de Moriá e sobe a montanha que eu te indicarei? Isso aqui já é profético, porque Deus está dizendo: tu vai subir a montanha que eu te indicar. Ou seja, dá para subir debaixo da indicação de Deus. Tu vai subir a montanha que eu te disser. Agora há um profético nisso aqui. Por que que eu disse que Deus, quando quer impor detalhe, Deus impõe? Quando Deus não quer, porque não faz questão? Olha o que Deus está falando, Vitor. Você vai à terra de Moriá e você vai subir a montanha que eu te direcionar. Por que que Deus está dando esse detalhe? Porque na terra de Moriá tem muitas montanhas.
Na terra de Moriá tem muitos montes. E Deus está dizendo: Abraão, você vai subir a montanha que eu te disser. Eric, o que é a montanha? A montanha, para quem está caminhando 3 dias, é a oportunidade de subida. Eu vou repetir: a montanha, para quem está na caminhada, é a oportunidade de subir. E se eu perguntar aqui esta manhã, quem é que quer subir na vida, gente? O pregador vai levantar as 2 mãos. Eu quero subir na minha área ministerial, sentimental, familiar, profissional, ministerial. Eu quero subir em todas as áreas da minha vida. Eu aguardo a oportunidade de subida. Até quando Jesus voltar, eu quero subir. Eu não posso ficar. Só que Deus é categórico. Você vai ver muitos montes, mas tu vai subir o monte que eu te disser. Sabe o que Deus estava falando para ele? Nem toda subida que aparece na caminhada como oportunidade é da minha vontade que você suba. O segredo da caminhada não é subir na primeira oportunidade que aparece, é subir na oportunidade que Deus criou para você. Eu vou repetir porque tem gente precisando ouvir isso. O segredo não é entrar na primeira porta que abre, o segredo é entrar na porta que Deus abriu para você. O segredo não é aceitar a primeira proposta que surge, o segredo é aceitar a proposta que Deus preparou. Abraão, tu vais subir a montanha que eu te disser. Ô Eric, e qual é o profético disso? Vamos ao final do texto. Quando Abraão colocou Isaac no altar, que Abraão ia matar Isaac, Deus falou assim: ó, não mata, agora eu já sei que tu temes a mim. Aí está escrito lá: e erguendo Abraão os olhos, viu um carneiro e colocou no altar no lugar do Isaac. Agora pega aqui uma riqueza para você guardar, para você receber com fé. Abraão viu o carneiro como? Preso pelo chifre no mato. Este carneiro, pastores, não foi um milagre do momento, não foi Abraão chegar no monte e Deus disse: haja carneiro. Na verdade, antes de Abraão sair de casa, Deus já havia prendido aquele carneiro pelo chifre lá no alto do monte. Agora você entendeu o porquê que Deus está dando detalhe? Sobe a montanha que eu te disser, porque sempre que Deus te der um direcionamento, uma grande provisão te aguarda no lugar direcionado por Deus. Oh, eu não sei se você ainda tem força, mas segura a mão de pelo menos um crente e fale para ele: sempre que Deus te der um direcionamento, vai com fé, porque uma grande provisão te aguarda. Uma grande provisão te espera no direcionamento que Deus te deu. Agora eu preciso ser pregador. Eu preciso entregar aqui sem medo o que Deus me falou. Olha o detalhe do texto. Você vai subir a montanha que eu te disser. Abraão não sabia, mas no dia que Deus falou: sobe esta, Deus já prendeu o carneiro lá. Agora posso fazer uma pergunta? Me responde não. E se Abraão chegasse em Moriá, encontrasse um monte bonitinho e falasse: eu quero subir aquele, eu tenho vontade de subir o que eu quero. Você está achando que Deus ia mandar um anjo para impedir? Seu ouvido está muito ligado. Você está achando que Deus ia mandar um varão com a espada para impedir? Deus iria falar: tu quer subir a montanha que te deu na telha? Sobe. Abraão ia subir, ia preparar o altar, ia colocar Isaac, ia pegar a faca. Deus ia levantar do trono, cruzar os braços e falar: agora mata. Por que agora mata? Porque a provisão substitutiva não está onde você quer, está onde eu direciono. Oh meu Deus! Eu não sei se você vai ter coragem de adorar por isso, mas nós não temos o direito de questionar provisões que não chegaram, quando na verdade somos nós que estamos fora do endereço que Deus deu. Escuta isso: fora do endereço eu acabo tendo
tendo que matar o que não era para ser morto, eu acabo perdendo o que não era para perder, eu acabo fazendo o que não era para fazer, e Deus está dizendo para alguém: ainda dá tempo de descer o monte errado e subir a montanha. E parece que na escola da fé tem alguns alunos rebeldes, assim como eu já fui na escola um dia, alguns alunos problemáticos que dobram os seus joelhos, cheio de razão. Deus, porque tu prometeu, Deus, porque tu falou, tu usou aquele profeta, será que o Senhor mentiu? Aí Deus me trouxe um pregador para dizer: porventura Deus mente? Porventura Deus se engana no que fala? Tudo que eu falei ao teu respeito continua te esperando no mesmo endereço que eu dei no dia que eu fiz a promessa. Se tem promessa que não chegou, não é porque Deus mentiu, é porque eu estou no monte errado. Segunda vez, fale para pelo menos 2, ainda dá tempo de descer o monte errado e subir a montanha certa. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho que eu ainda consigo falar umas 2 lições. Vamos lá. Quarta lição: vai à terra de Moriá. Sim, Senhor. Sobe o monte que eu disser. Sim. Só isso? Só. Está aqui o mapa. Deus deu para Abraão o direcionamento, mas não falou quanto tempo iria durar a viagem. Isso aqui é uma lição para quem tem chamada. Deus só deu a direção, mas não disse que tu vai durar 3 dias. Deus só disse: vai. Você precisa entender que Deus sempre vai falar da direção muito mais do que sobre o tempo. Deus sempre vai focar no mapa muito mais do que no calendário. O nosso problema, como alguém que tem chamada, é perguntar sempre para Deus quando. Só que a resposta de Deus não é sobre o quando, é sobre o onde. Até porque o tempo dificilmente chega na vida de alguém que está fora da direção. Aí tem gente preocupada com o tempo, quando é, que dia, que hora, que data. E Deus está falando, não é sobre quando, é sobre onde. Quem está na minha direção, mais cedo ou mais tarde o tempo vai chegar, gente. Aí Abraão vai ir até o local que Deus lhe disser, e aqui está a quarta lição. E tendo ele albardado o seu jumento. Eu não vou cometer um erro teológico. Abraão não montou no jumento. Abraão colocou a lenha sobre o jumento. Mas tendo um jumento para carregar ao seu lado, é ter um meio de transporte forte, porém lento. Quando Abraão pega um jumento, Abraão está decidido a ir devagar até o local que Deus lhe direcionou. Quando eu vejo Abraão indo devagar, olhando para mim, eu me digo: Senhor, se o Senhor me disser que o meu momento de subida me espera em tal lugar, eu vou pegar um Uber, gente. Eu vou pegar um avião. Eu vou correndo porque eu tenho pressa. Abraão naquela época poderia ter pego um dromedário para ir correndo, só que Abraão pega um jumentinho e vai devagar. Quando eu vejo Abraão pegando um jumento e indo devagar, eu falo: Senhor, louvado seja o teu nome pela vida de Abraão, está indo devagar. Só que Deus falou, vamos no capítulo 16, Abraão um dia teve pressa. No capítulo 16, Abraão com pressa vai tomar uma serva egípcia como esposa, vai nascer o filho da precipitação, Ismael, e a precipitação é tão terrível que tem consequência até hoje. Judeus e árabes contendem até hoje por causa da precipitação. Abraão vai se precipitar, me perdoe o populacho, ele quebra a cara, literalmente vai se frustrar. Do capítulo 16 até o 17 são 13 anos de silêncio. Deus não fala com Abraão, só que Deus aparece no capítulo 17, no seu versículo 1, e vai dizer para Abraão na parte B: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Deus, depois de
13 anos, aparece para dizer: anda na minha presença. E eu perguntei: Deus, por que que o Senhor não usou outro verbo, outra palavra que dá a ideia de movimentação? Por que que não foi: Abraão, voa na minha presença, se lança na minha presença, salta na minha presença, mas foi: anda na minha presença? Porque no 16, Vitor, Abraão tentou correr e quebrou a cara. Aí Deus aparece no 17 para ensinar que ele não pode correr, ele tem que andar. Agora eu amo esse Deus, que quando Deus aparece e diz: anda na minha presença, Deus estava dizendo: até vai haver deslocamento, mas sou eu quem vou ditar o ritmo. Aleluia! Eu vou melhorar para você adorar com propriedade. Vai haver deslocamento, Abraão, mas vai ser no ritmo de Deus. Lá vai, pregador, que ritmo é esse? O ritmo do céu. Para você é devagar, mas o ritmo de Deus nunca falha. No ritmo de Deus a consagração também vem. No ritmo de Deus também casa. No ritmo de Deus o ministério também flui. No ritmo de Deus também voa de avião. No ritmo de Deus também compra casa própria. No ritmo de Deus também recebe a graduação ministerial. Deus me ordena a profetizar: você está correndo demais e está se frustrando. Comece a andar no ritmo. Oh meu Deus, Jesus da glória. Meu Pai, não fale para ninguém não, fale para você. A partir de hoje eu vou buscar conhecer qual é o ritmo de Deus. Oh gente, o ritmo de Deus para quem está esperando parece que demora, mas Deus sabe o tempo certo de fazer coisas acontecerem. Quinta lição: e tendo Abraão chegado, ergueu os olhos e viu o lugar de longe. E viu o lugar de longe. Por que Abraão está erguendo os olhos e vendo o lugar de longe? Se no versículo 2 Deus disse: vai à terra de Moriá e oferece-o ali. Foi quem que falou que o lugar era ali? Deus. E por que Abraão está falando que é longe? Isso aqui é muito profético, Luciano. No versículo 2, Deus já deu a senha: Abraão, oferece-o ali. Aí Abraão, quando chega, fala assim: está longe. O que está acontecendo no texto? Eu te falo. No versículo 2 é a visão da lógica divina. É Deus dizendo: é perto. Só que no versículo 4, quando Abraão vê, é a visão da lógica humana. Aí Abraão fala: é longe. Você precisa entender que a visão de lógica humana sempre vai te fazer enxergar à distância coisas que Deus já colocou perto de você. Agora eu amo a Bíblia, porque no versículo 4 ele fala: está longe. Mas no versículo 5 parece que muda, que ele vai falar assim: ó, fica aqui com o moço, porque eu e meu filho vamos ali. Ué, Abraão, tu acabou de falar no 4 que era longe. Eu imagino, não está na Bíblia, os servos falando: ora, ele disse que era longe, agora está dizendo que é ali. Já sei, pastor Alain, Deus fez um milagre. Qual? Aproximou o monte. Deus não aproximou o monte, porque tem coisa que Deus não tem que aproximar nem distanciar. É a tua visão que precisa mudar para você enxergar diferente. Glórias a Deus. O pregador está profetizando: a tua chamada vai cumprir. A visão da lógica está dizendo daqui a 10 anos, mas a espiritual está dizendo pode ser hoje. O pregador está profetizando: há um casamento abençoado para você. A visão da lógica está dizendo daqui a 5 anos. A divina está dizendo pode ser este ano. O pregador está profetizando: há uma graduação preparada para você. E tem gente dizendo daqui a 30 anos. E Deus está falando: abra os teus olhos, meu filho. Você precisa entender que tem momento que Deus não tem que criar coisas, aproximar coisas. É você que precisa abrir os olhos. Éric, heresia, só tem isso aí onde você leu? Não. Agar, a serva rebelde,
Foi para o deserto, gente. Estava andando no deserto, até que a Bíblia diz assim, ó: e Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. Por que a Bíblia não diz Deus criou o poço? Deus disse haja poço. Porque tem coisa, pastor, que Deus não tem que criar. Fale para quem está do teu lado, já está mais perto do que você imagina, meu filho. Ative essa visão espiritual e veja. Ficai-vos aqui no pé do monte. Eu vou até pisar um pouquinho no freio, Vitor, porque isso aqui é forte demais. Fica no pé do monte. Sabe o que Abraão está dizendo? Chegou o meu momento de subir. Eu vou subir e vocês vão ficar no pé do monte. Guarda isso daqui, porque isso aqui mudou a minha vida. Os 2 servos vai levantar de madrugada com Abraão, rachou lenha com Abraão, selou o jumento de Abraão, andaram 3 dias com Abraão, e agora chega o momento de subir. Abraão fala: eu vou e vocês ficam. Eu acho que você está crente demais. Por quê? Porque no mínimo uma cara feia você deveria fazer. Porque se fosse eu e você lá, vamos trazer para o hoje. Tu começou na caminhada com alguém, emprestou dinheiro, emprestou livro, ajudou a pagar a faculdade, emprestou carro, deu emprego, ajudou na fé. Aí essa pessoa agora muda de vida, vai morar lá no Recreio e fala: Vitor, me bloqueia, tá? Me procura mais não, que eu não quero mais amizade contigo. Ô, gente, se fosse eu no pé daquele monte, eu ia arrumar um problema com Abraão. E você também. Por quê? Porque quem paga preço junto, quem chora junto, quem caminha junto, quer viver o tempo da honra junto. Só falta mais uma lição para mim acabar. Você percebeu que eu vim pregar a Bíblia. Então abra aí a Bíblia no capítulo 14 de Gênesis, versículo 14. Abre aí. Gênesis 14, 14. Olha o que diz. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos na sua casa. Quantos criados? Quantos? Uau! Nascido na casa de Abraão, ele tem 318. Mas nesse momento, nesse processo de subida, Abraão vai na casa da servidão. Enquanto tem 318 dormindo, Abraão seleciona 2 e fala: me segue. Os 2 racharam lenha, caminharam 3 dias, chegaram na terra, estão sendo impedidos de subir. Por que, Eric, que eles não arrumam um problema com Abraão? Porque eles não têm amnésia. Quando Abraão fala, fica no pé do monte, de repente se um falasse assim, vamos arrumar um problema, vamos deixar o jumento dele fugir, o outro ia falar, larga de ser ingrato. Porque há 3 dias atrás, estávamos na casa da servidão, junto com os 318, enquanto nós 2 já andamos, já conhecemos a terra, já chegamos no pé do monte, tem 316 que nem da casa da servidão saiu ainda. Eu vou repetir, você está reclamando por não ter chegado aonde queria, mas não se deu conta que já está melhor do que muita gente, já está melhor do que merece. Há um tempo atrás, numa hora como essa, você estaria na casa da servidão, o Pai já te colocou no caminho, já te trouxe à terra, e tu está reclamando por não ter subido. Para de ser ingrato, meu filho. Tem 316 ainda, que nem viveu o que tu viveu. Olha onde você já cantou, olha onde você já pregou, olha o que você vive com Deus hoje. Aí tu está fazendo biquinho porque Deus não te deu o que você pediu. Aí você está batendo o pezinho como aluno rebelde, porque Deus não te fez chegar aonde queria. Você está melhor do que merece.
O que você precisa, você já tem. O que é? E tendo caminhado 3 dias, conhecimento do caminho. Fica no pé do monte. Quem tem ministério aqui? Quem tem chamada aqui? Levanta a mão. Eu me assustei. Eu esperava todo mundo levantar, porque todos nós temos chamada. Mas vamos lá, se você tem fé, eu profetizo. Fica no pé do monte cuidando do jumento. Fechei a Bíblia. Eric, posso ir ali na frente? Posso? Eric, o que é cuidar de jumento? Olha o que Abraão diz. Fica no pé do monte cuidando do meu jumento. Pronome possessivo, o jumento é meu. Vocês vão cuidar do meu jumento enquanto eu subo. Então ficar no pé do monte cuidando de jumento, na verdade é cooperar para quem está subindo primeiro que tu. Abraão está subindo e está dizendo, cuida do meu jumento. Enquanto eu vou, coopera comigo. A maior evidência de que você que tem chamada, a maior evidência que você está pronto para subir, é quando você é capaz de cooperar e se alegrar com alguém que está subindo primeiro que tu. Não, eu quero subir, eu quero a unção, eu quero a bênção, mas quando vê alguém recebendo a unção, faz cara feia. Mas quando alguém libera o culto de ação e graça, porque toda hora culto de ação e graça para ela e eu estou na prova, mas quando vê Deus abrindo a porta para alguém, faz bico. Ô meu filho, você é o tipo de servo que deixaria o jumento de alguém fugir. Aprenda a cuidar do jumento de alguém. Eu vou me segurar, gente. Eu preciso pregar a palavra. A maior evidência que eu estou pronto para subir é quando eu olho para cartaz com o nome de alguém e falo, eu não fui lá, mas glória a Deus que ele foi. A maior evidência... Ô gente, chegou alguém para mim esses dias e falando de um evento que é um sonho meu pregar nele. É um sonho pregar nesse evento. Vou falar o nome aqui por ética. E até porque está sendo gravado. E alguém chegou e falou assim, tu conhece o pregador fulano? Eu falei, conheço a vida dele legal, conheço bem. Não que eu estava pensando em colocar ele lá. O que você acha? Eu falei, leva. Coloque e eu ainda vou ouvir. Mas peraí, por que não você? Porque é o meu tempo de cuidar do jumento de quem está indo. Você precisa entender isso. Se você não aprender isso, dificilmente você vai viver esse tempo de subida. Mais uma lição sobre os dois. Por que eles ficam no pé do monte, mesmo tendo vontade de subir? Deus me disse, porque o desejo de subir não pode ser maior do que a disponibilidade para obedecer. É melhor ficar no pé do monte, exercendo a obediência, do que subir quebrando princípios. É melhor ficar no pé do monte exercendo a obediência do que subir quebrando a ordem pastoral. É melhor ficar no pé do monte exercendo a obediência do que subir quebrando regra. Fica no pé do monte, mas fica crente. Fica no pé do monte, mas fica obediente. Será que tem alguém no pé do monte aqui? Agora tem uma lição sobre Abraão também. Qual é? Fica aqui cuidando do meu jumento, porque eu subo e depois de adorar eu volto. Sabe o que Abraão está dizendo? Eu não tenho amnésia, eu não tenho problema. Não é porque eu estou subindo que eu vou ter que abandonar aqui embaixo quem rachou lenha comigo. Não é porque eu estou subindo que eu vou ter que abandonar aqui embaixo quem paga o preço comigo. Aprenda a honrar pessoas que te ajudaram no teu processo de subida. Posso pedir para ficar de pé? Fica de pé para mim fechar. Lá, José, Mieva, Sé, Miheva, Kalamaha, Sireme, Nubrefaia. Oh, aleluia. Aleluia. Se ajeite aí que eu vou fechar. Obrigado. E disse Abraão: fica aqui cuidando do meu jumento que eu estou indo. Agora o versículo 7. Está escrito assim, ó. E o filho então perguntou. Quem perguntou? Se você estava ligado no culto,
Alguém falou aqui que essa seria uma manhã de resposta. E o filho então perguntou. Aí versículo 8 está escrito: e o pai então lhe respondeu. Uau! O filho perguntou no versículo 7. E o pai respondeu no versículo 8. Só que tem orações que eu fiz há 15 anos atrás, quando eu me converti, e até hoje não foram respondidas. Eu perguntei: Deus, qual é o segredo dessa resposta rápida? Aí Deus me disse: lê o versículo 9. Está escrito, Vitor: e ambos caminhavam juntos. Aí eu entendi porque o filho pergunta no 7 e o pai responde no 8. Porque filho que se aproxima demais do pai não fica muito tempo sem receber resposta. Se está demorando, se aproxima, filho. Qual foi a pergunta do filho? Pai, eu estou vendo cutelo, estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas onde está o cordeiro? A última vez eu prometo. Aonde está o filho está perguntando pelo cordeiro. A pergunta do filho é: pai, onde está o cordeiro? Aí o pai, pela sua fé, vai responder: Deus proverá para si o cordeiro. Só que a Bíblia diz que o pai preparou o altar, colocou a lenha sobre o altar. Quando colocou Isaac, foi matar, Deus disse: não mata. O pai ergueu os olhos e viu um Eu particularmente fico bravo quando o pregador faz isso, mas isso aqui é didático. Quando o pai ergueu os olhos, o pai não viu um cordeiro. Você repetiu aí comigo: o pai viu um carneiro. Uau, pregador, qual é a diferença entre cordeiro e carneiro? É o mesmo animal, filhão. A diferença é que é igual boi e bezerro. Quando o animal é pequeno, não se chama bezerro. Quando cresce, não é boi. Cordeiro e carneiro na Palestina é a mesma coisa. Enquanto o animal tem até 1 ano e é pequeno, se chama cordeiro. Mas depois que o animal cresce, fica robusto, muda a identidade. Não é cordeiro, aí é carneiro. Quando Isaac perguntou, o Isaac falou: pai, onde está o cordeiro? Coisa pequena. A fé de Abraão respondeu: Deus proverá para si cordeiro, coisa pequena. Mas quando Abraão chegou no altar, aleluia, o nível da provisão surpreendeu a expectativa da sua fé. Abraão pensou que Deus mandaria cordeiro, coisa pequena, mas o Deus do altar tem poder para fazer infinitamente mais. Haverá surpresa no altar. Urimia racia. O Eterno me ordena a profetizar. Fale para a minha igreja: será maior do que você orou, será maior do que você pediu, será maior do que você esperava. Haverá surpresa. Oh, aleluia. Eu imagino Abraão olhando os olhos e falando: peraí, meu Deus, eu pensei que o Senhor mandaria pequeno, cordeiro, mas entenda isso. Sabe por que Abraão falou cordeiro? Por que Isaac falou cordeiro? Porque o sacrifício substitutivo poderia ser qualquer um. Poderia ser uma pombinha, uma rolinha, poderia ser um novilhozinho. Então, para quem tem necessidade, as suas orações sempre vai ser por algo que supre a necessidade, mesmo sendo pequeno. Como assim, Eric? Vamos lá. Quem está desempregado, Vitor, quando dobra o joelho e fala assim: Senhor, me dá uma kitnetzinha, cordeirinha, só para eu sair desse aluguel, estou desempregado. Quem
Quem é que está desempregado, fala: Deus, me dá um empregozinho de salário mínimo, cordeirinho, só para mim ficar empregado. Quem está andando a pé, está dizendo: Deus, me dá um cordeirozinho, ano 2000, de 2 portas, só para eu parar de andar a pé. Só que Deus está dizendo: será maior, será maior, será mais. Você pode adorar. Eu queria que você levantasse as suas 2 mãos e liberasse pelo menos 20 segundos de glória a Deus, porque Deus está dizendo: neste ano de 2023 haverá surpresa. Assim diz o Senhor: esse ano não será o ano das provisões pequenas, o ano das realizações pequenas, o ano das conquistas pequenas. Seus sonhos serão grandes, suas realizações serão grandes, suas conquistas serão grandes. Deus vai te levar em lugar grande. O que Deus está para fazer será grande. E tendo Abraão erguido os olhos, viu o carneiro atrás de si. O que é erguer os olhos e ver atrás de si? É isso aqui, ó. Abraão está no altar. Deus fala: não mata. Aí ele faz isso aqui, ó. Ergueu os olhos e viu atrás de si. Você lembra do início? Que o carneiro estava lá antes de Abraão sair de casa. Por que então que Abraão não tinha visto o carneiro? Porque para Abraão ver o carneiro e tomar posse do carneiro, ele teve que cumprir um pequeno detalhe. Qual era? Mudança de posicionamento diante do altar. O carneiro já estava lá, mas para ver, Abraão teve que mudar a sua posição. Posso falar algo de Deus para você? Você já está em Moriá, você já está ouvindo a palavra, você já está no altar e o carneiro já está aqui. De repente a única coisa que te falta é uma mudança de posicionamento. De repente a única coisa... Ô Eric, eu sou familiarizado com esse ambiente aqui. Eu até vim nessa consagração porque eu gosto desse mover. Eu também gosto. Só que não basta estar em Moriá, não basta estar diante do altar e nem ouvindo a palavra. Basta se posicionar da forma certa para viver tudo aquilo que foi profetizado. Por isso eu preciso saber, gente, há alguém nessa consagração que veio a convite, sentiu no coração de estar aqui, mas de repente precisa assumir esse posicionamento para tomar posse daquilo que foi profetizado. Se houver, eu quero que você levante a sua mão aonde você estiver, que nós iremos orar por você. E eu acredito que esse posicionamento te dará o direito de viver tudo aquilo que foi profetizado. Eu pergunto mais uma vez: há alguém que quer assumir esse posicionamento diante de Deus? A oportunidade está aberta se houver. A minha alegria de estar aqui. Eu agradeço mais uma vez, pastor, muito obrigado. Aplauda Jesus, porque haverá surpresa para a sua vida, para a sua casa e para a sua família.